Quando governos ideológicos parasitários chegam ao poder, tendem a se apropriar de toda a estrutura institucional, constituindo um poder paralelo que contamina o Estado por dentro, como um câncer, e dificulta a transição de poder. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Mileitor Guniev, escrito por Mecha Mentalist, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Esses governos autoritários tendem a se manter no poder, mesmo quando seu povo o reprova. Aumentam o tamanho do governo, apadrinhando militantes em todas as estruturas do poder, mudando as leis, controlando a mídia e a cultura. Particularmente na América Latina e Central, regimes autoritários estão sofrendo a repulsa popular após décadas de controle ideológico de ditaduras. O Estado totalitário usa o cidadão da mesma forma que um traficante cuida do viciado. Com o tempo, cada vez mais programas do governo são apresentados com novas promessas para entorpecer a população. Pensando um pouco sobre isso, não é necessário ser um gênio nem um doutor em sociologia e política, comportamento humano ou outra idiotice qualquer, pois a política é tão antiga quanto a primeira sociedade humana. O ser humano é previsível. Não é à toa que a história, mesmo não se repetindo fielmente, rima, reverberando muito do passado. Ideologias governistas são como facções, cada uma com seus métodos de persuasão. No modelo democrático, as eleições se apresentam como uma feira de drogas em praça pública, onde qualquer um que se apresenta como candidato, oferecendo abstinência e liberdade, é visto como um deslocado da realidade. Como ousa nos libertar desses tiranos? Se nossos atuais fornecedores nos dão tudo o que precisamos, nos fornecem saúde, educação, segurança e outras coisas que nem precisamos ou queremos. Não ofenda os nossos opressores, por favor. As semelhanças são muitíssimas entre facções e governos opressores. Controle da população, censura, desrespeito à propriedade privada, perseguição, intolerância a questionamento, punições de opositores, controle financeiro forçado, privilégios aos integrantes, permissão para faccionados quebrarem regras, exibição pública de poder para enaltecimento e reafirmação da liderança. Estes exploram as fraquezas e necessidades do povo para se manter no poder, utilizando do seu poder para criar privilégios para si e para os seus e se tornarem seres de uma casta superior, que olham a população como serviçais a serem controlados no cabresto. O controle das massas evoluiu com o tempo, e mesmo hoje é possível reconhecer seus métodos, dentre eles sendo um dos mais famosos o pão e circo. Políticos atuais sabem muito bem disso, tanto que há uma declaração pública de alguns afirmando que o povo vota com a barriga, vide Lula discursando, e a presença massiva governamental em diversos projetos de entretenimento bancados pelo Estado. Governos se mantêm no poder criando problemas e prometendo resolvê-los. Se tornam autoritários quando precisam mostrar sua existência e tentar provar sua relevância, mesmo que seja necessário criar inimigos e produzir conflitos. As semelhanças entre governos autoritários e facções criminosas são tantas e tão próximas que, em vários casos, estados e organizações criminosas se alinham, fazem parcerias e até se fundem, como é o caso das Farc, do Foro de São Paulo, do Estado Islâmico, da Falange Vermelha e, mais recentemente, do PCC, que está infiltrado em todos os órgãos governamentais e na economia, transformando o Brasil em um narco-estado. Em terras brasileiras, como já dito, também temos nossa própria versão desse fenômeno, pois a semente soviética foi lançada na era getulista, regada com muito castrochavismo, germinada com adubos da Falange Vermelha e desabrochou no lulismo. O socialismo por aqui nasceu com sede de poder e transpirando ódio. Se espalhou por todo o sistema apoiado por criminosos através de corrupções e de distorções das leis para favorecer aliados, construindo oligopólios e parasitando instituições. Desde a cópia da Carta de Lavoro, de Mussolini, que foi chamada de CLT por aqui, o movimento sindicalista implantou jabutis na Constituição, como, por exemplo, socializar todos os bens minerais e naturais para o Estado e manter decretos-lei da ditadura. Após a virada do milênio, atropelaram o plebiscito nacional para obedecer políticas globalistas, dificultando ao máximo o direito de defesa do cidadão. Também aplicaram políticas econômicas trágicas, criaram uma geração de educadores públicos militantes, colocaram no judiciário amigos e simpatizantes, a ponto de atropelarem completamente as leis, interferir no Congresso, destruir processos e devolver dinheiro de crime aos criminosos. Esses juízes
também criaram interpretações fora da Constituição para justificar ações ilegais e atropelar direitos humanos quando lhes é conveniente. Basta lembrar que Flávio Dino disse que a Polícia Federal está a serviço da causa de Lula e do Brasil, em declaração numa cerimônia. Todo o caminho do autoritarismo foi percorrido. As evidências estão às claras, e agora estamos chegando em uma situação crítica e altamente decisiva da história. Estamos presenciando um dos últimos momentos de existência dessa ideologia no poder, e diante do seu evidente declínio, os socialistas já não escondem o que são e o que querem. Eles se tornaram um sistema e são capazes de muita artimanha para guiar o sentido das eleições, como fizeram na última rodada de disputa pelo Executivo Nacional. Artimanhas essas que foram desde a pressão de moradores de comunidades por terroristas parceiros, comunidades que, diga-se de passagem, políticos de esquerda circulam livremente para campanhas e opositores ficam impedidos de promover propaganda, pressão judiciária contra os candidatos de oposição, indo de multas milionárias por uma simples solicitação de transparência, até a cassação de mandatos por previsão de supostos crimes futuros, como foi a multa de 22 milhões à chapa do PL por solicitar explicações judicialmente acerca dos dados da eleição, o que é legal constitucionalmente, e Deltan Dallagnol, que foi um importante personagem no combate à corrupção em anos anteriores, e ao vencer a eleição foi acusado de burlar as regras da ficha limpa, por sair do Ministério Público Federal antes das eleições, para tentar evitar uma possível ineligibilidade ligada a processos que estavam em andamento. Ou seja, ele foi condenado à perda do cargo por possíveis condenações futuras, algo inédito na história do direito mundial. Outras artimanhas usadas pela esquerda para forçar sua manutenção no poder envolveram a manipulação das propagandas da mídia publicitária para favorecer seus aliados, como ocorreu no caso do chamado Radiolão, no Nordeste, situação em que houve acusações de remoção de conteúdo publicitário da oposição nos canais de propagandas. Em seu programa de governo, Lula e o PT já sinalizaram seus próximos passos, como controle total das comunicações, centralização das forças de segurança, adesão e apoio às organizações anti-americanas, intenção de defender e refugiar terroristas, e tudo isso, claro, sendo financiado com mais impostos e taxas para a população. O que esperar futuramente dessa doença ideológica que contaminou e se espalhou pelo governo? Se eles perderem uma eleição, no meio de muitas vitórias, nada muda, pois ao perderem uma única eleição, não perdem o poder, mas dão a um Brasil tomado pelo câncer socialista apenas uma sessão de quimioterapia, e isso não acaba com a doença. Em uma eventual vitória da direita, eles tentarão atrasar as pautas e a governança do presidente eleito, tentarão impedir o avanço de qualquer projeto contrário ao socialismo a todo custo. E nós já vimos isso acontecer. Já se conquistarem a vitória, terão mais tempo para sufocar a população com seu regime totalitário. E a pergunta fica no ar: será que o povo já está entorpecido com esse modelo? A doença ideológica já fez efeito a ponto de crerem que o socialismo é ideal ou ainda não. Para os líderes autoritários, é sempre um desafio e um risco se manterem no poder. Mas e se o povo está preparado para servir e obedecer a um governo ditatorial? Será que os brasileiros vão acordar ou vão ter que chegar ao ponto de países como a Venezuela para perceberem que o socialismo só gera destruição por onde passa? Hoje, o Brasil ainda respira por aparelhos, mas será que o sistema financeiro é flexível o suficiente para suportar mais 4 anos de PT sem quebrar? O que leva o eleitor a querer um modelo como esse? Quais justificativas se sustentam para defender essas políticas? São muitas perguntas e poucas respostas, mas seja qual for o motivo que o eleitor de Lula alega para dar seu voto a um homem que está há quase 20 anos no poder e só fez o Brasil piorar, o fato é que se Lula vencer novamente, talvez o Brasil já não seja mais viável. Por enquanto, uma certa liberdade de comunicação ainda existe, com as facilidades tecnológicas que ainda possuímos, e isso nos dá a possibilidade de conhecer a realidade do entorno geopolítico e de acompanhar a história quase que em tempo real. As notícias de todos os espectros e opiniões circulam facilmente, e cabe a cada um optar pelo que quer consumir. Lamentamos pelos vizinhos que passaram pelo ápice do modelo de governo desumano que usa de artimanhas sádicas, e temos esperança de que o nosso povo aprenda com os erros das escolhas alheias. O Estado é um câncer na vida do cidadão, e a esquerda é um câncer no Estado. Quando esquerda e Estado se unem, o único resultado possível é fome, censura e a completa destruição de tudo que um dia foi uma nação. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá.
os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!